Bem, iniciando agora a gravação, né, do nosso encontro, né, sejam todos muito bem-vindos, iniciando o segundo módulo do nosso programa e hoje vamos falar sobre a educação à distância, né, um tema bastante rico, né, e enfim, que acredite se quiser, ainda não existe um consenso, né? Existem muitas pessoas que têm dúvidas, muitas instituições que ainda estão fazendo suas regulamentações, né, quanto à produção do material, à comunicação, enfim, diversos aspectos. Então é muito importante a gente que está iniciando um grande programa, né, vai aí atender milhares de alunos, que a gente discute esse aspecto. Importantíssimo, não é verdade? Então eu vou compartilhar aqui minha tela. Só um segundo. Vamos lá. Aí vocês me dizem se estão enxergando bem. Vai chegando mais gente. Deixa eu colocar aqui. Ops. Quero maximizar essa tela aqui. Eu sou muito simpático. Obrigado. Vamos lá. Obrigado. E tímido, viu? Não fala essas coisas não que eu fico meio sem graça. Vamos ver como é que eu faço para ficar a tela maior. Pronto. Boa noite, boa noite. Então, vocês conseguem ver bem aqui com o meu mouse, a tela? Sim. Pronto, maravilha. Então tá bom. Sim, Então, sim, sim. pronto. Deixa eu colocar aqui, maximizar essa tela aqui. Tudo para ficar melhor visualização. Então, bem, a gente teve essa avaliação diagnóstica, tá certo? Eu observei mais de 80% apresentou, né, exportei para um Excel e observei, né, em porcentagem, apresentou nível intermediário para alto, tá certo? Com relação a EAD, essa experiência, mas você que sinalizou aí de uma forma baixa ou muito baixa essa experiência, não se preocupe, essa aula é especialmente para você, certo? Então, as pessoas que têm mais experiência, né, contribuem com o nosso debate, certo? Bem, nosso primeiro e-book, eu vou trazer aqui, né, foi construído, ele tem alguns assuntos, né, a gente dividiu em 3 assuntos da disciplina, ok? Em especial, ele foi construído nessa plataforma, o Book Creator, que vocês me cobrem, tá? Até o final da aula eu vou ensinar vocês a fazer, tá certo? A fazer esse tipo de material, é bem simples, não se preocupem. Em especial, me pediram também, né, a coordenação que ensinasse vocês a construir esse tipo de produto, né? Esse tipo de, como eu posso dizer, material, certo? Porque vocês vão precisar fazer um relatório no final desse programa de formação. E aí sugeriram que os relatórios de vocês fossem no formato dessa forma mais interativa, ok? Então eu vou mostrar no final como se constrói, é bem simples. Mas vamos lá. Algumas considerações iniciais, né? Ele é os conceitos aqui abordados da disciplina, né? É necessário o complemento dos estudos, participando das aulas, certo? E a busca pelo estudante, né? Muito importante vocês continuarem buscar o conteúdo, seguindo o destino. No início eu trouxe aqui, né, nessa primeira parte, desculpe, a ambientação na educação à distância. Trouxe um histórico explicando, né, que a AD já tem aí mais de 100 anos, a verdade seja dita, né, colocada aí desde 1904, né, no Colégio Pedro II, ok? Depois em 1920, iniciando aí com radiotransmissão, certo? A AD é então, uma modalidade aí centenária no Brasil. Em 60 ela vai ter aí um crescimento maior, né? Em 96 vai nascer aí a UAB, também muito conhecida, né? Um projeto do governo. Em 80, expansão digital, a internet, né? Veja que a internet no Brasil ela só se popularizou aí na década de 90, início da década de 90.
mas já tinha aí a intranet entre as instituições de ensino, tá certo? E aí também se popularizou nos anos 80, 90, com a, a transmissão em televisão televisiva, né? As pessoas recebiam as fitas cassetes e assistiam em determinados polos o assunto. E aí eu trago aqui um pouco, né, finalizando esse histórico, passando de forma bem rápida, resumida, as tecnologias emergentes como a internet das coisas, inteligência artificial, realidade virtual, o metaverso, né, como um grande, né, apontam, né, essas tecnologias como grandes transformadores aí da EAD, né? Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas nos próximos anos aí, acredito eu que isso vai estar mais comum, mais popular, né? Alguém aqui já teve, tem aqui um íconezinho de levantar a mão, certo, gente? No Meet, fica à vontade, tá? Alguém aqui já teve a experiência de ter uma aula no metaverso? Ainda não, né? Mas, não, ainda não. Mas não é algo muito difícil, não. Não, né? Tivemos vários nãos aí, ainda não, tá tudo bem. Mas não é muito difícil, não. Hoje o metaverso está disponível, existem sites. Eu vou tentar me lembrar aqui, até o final da aula eu acesso aqui para vocês, que você com um login e senha do Google, você já acessa e já pode marcar para os seus alunos. Ó, gente, tá horário, vamos dar um passeio no parque. E vai andar aí nesse metaverso, tá certo? E aí qual é a grande diferença? Vou trazer assim no aspecto tecnológico, eu não falei, né? Mas minha área é a área da informática. Qual é a grande diferença do metaverso para uma videoconferência como que a gente está tendo agora, né? Na videoconferência a gente não tem a noção de espaço, né? Processada. Então no metaverso, por exemplo, eu posso chamar aqui, por exemplo, que está aqui na tela, Suzane, e falar, Suzane, vamos ali conversar aqui à parte, e aí os demais alunos não vão escutar, por mais que nos vejam, né, à distância, o som ele é processado, veja o poder computacional envolvido, é processado apenas para a Suzane escutar, a altura da minha voz. Então, a ideia de espaço, ele é modelado aí num ambiente virtual, bem interessante, né? Quem sabe, no final, até o final da aula, quem sabe, né, a gente não visite. Né? Eu vou colocar um link lá no Google Meet, ou digo, no Moodle, para vocês conhecerem o metaverso e, enfim, tem que programar nada demais. Mas falando assim em ambientação, né? Isso é um aspecto muito importante do EAD. Aqui a gente tem um texto que vai falar um pouquinho sobre a importância da ambientação, que eu acredito ser um dos critérios mais importantes para a EAD. Muitas pessoas elas deixam, né? Eu falo em questão de evasão, deixam o curso, não é pela dificuldade da disciplina, né? Vou dizer assim, muitas vezes o fator determinante é a questão da ambientação. Conseguir ter acesso às atividades, acompanhar o seu progresso, saber interagir com esse ambiente novo, né? Um ambiente virtual para muitas pessoas. Se movimentar na plataforma, né? Isso é um dos aspectos muito importantes. Então, assim, eu tenho que trazer isso aqui, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre os agentes. Peraí, volta, para não dar spoiler. Então, esse aspecto tem que estar bem em mente de vocês, né? Porque assim, quem tem boca vai a Roma, né? A gente conhece, vai a Roma, né? Mas a gente normalmente diz, né? Vai até Roma, né? Porque no físico a gente sabe se locomover, ter o contato, mas no ambiente virtual, muitas vezes existem vários bloqueios tecnológicos, né? O próprio acesso à internet. Então, eu já tive aluno meu, né, em cursos EAD, que mandou uma mensagem para mim e falou assim, professor, eu só tenho acesso à internet no final de semana, né? Então, assim, quando eu vou na casa de fulano, né? Outros já falaram, professor, eu faço tudo pelo celular, eu não tenho computador em casa, né? Então, essas barreiras dificultam bastante, né, a ambientação, e aí a gente tem que estar bem ciente nisso. Ok? Então esse é um aspecto importante. Toda a disciplina é muito importante, já trazendo aqui, né? A gente tem acesso à internet, até o próprio manuseio da plataforma. Exato. Eu digo assim, a gente tem aqui, né, pessoas conteudistas, né, professores conteudistas, tutores,
né? Então, acho que um dos principais atividades a serem feitas, principalmente para as primeiros componentes curriculares, é a confirmação se o aluno está tendo acesso, né? Como eu trouxe no início. Vocês tiveram acesso, né, aos nossos documentos, né? Então, existe todo um slow start, cold start, que a gente chama, que você não pode começar no todo gás, né, nos primeiros dias de aula. Não pode. É aceitar que vai ter os retardatários, né, que às vezes até por questão de processo de seleção vão entrar depois, certo? Então, às vezes acontece que depois de uma semana, enfim, chega um aluno. Então, na construção do seu calendário de atividades, você tem que estar ciente, né, de que tem um momento de ambientação. Talvez, se você já é o último componente, você é um tutor que já acompanhou o aluno já em 3 disciplinas, você já não vai ter tanta preocupação quanto a isso, certo? Mas é um componente importante. Vamos seguir aqui, certo? Então, agentes da EAD. Nós temos o coordenador do curso, é de se esperar, né? Toda a parte de gestão, né? Eu resumi aqui no coordenador. Nós temos o tutor, ok? Temos aqui vários tutores aqui presentes. Nós temos os professores, certo? Eu sei que vocês receberam um manual, né? Os tutores receberam um manual de tutoria, junto com também no processo de seleção já apontava lá as responsabilidades, certo? Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode ir discutindo aqui, discordar de algum ponto, certo? A gente vai trazendo, mas cada programa ele vai tecer, né? Como eu disse no início, a EAD, acredite se quiser, centenária, cada programa ainda está no processo de padronização, certo? Então tem programas que vai trazer professor conteudista, professor formador, outros vão dizer que é apenas professor, professor tutor, tem o coordenador de tutores, existem outros programas que não tem o coordenador de tutores, tá certo? Então eu coloquei alguns agentes comuns, tá? Mas pode ter programas que possam ter outros papéis, tá certo? Trouxe aqui. A gente tem um design institucional, ele vai definir também aquela questão de como vão ser os parâmetros para a construção das aulas, dos exercícios, dos fóruns, né? Os parâmetros, porque um aspecto da AD muito importante, certo? Eu acho que eu passei rápido, porque eu estou tentando vencer o tempo, né? Mas enfim, vamos lá, me desculpe. Um aspecto importante da AD que ela traz diferenciação da educação clássica é que a educação clássica ela é muito dependente do perfil do professor, certo? Entendo dessa forma. Então, muitas vezes na educação clássica, teremos também nesse curso supervisores de tutoria, certo, Elma? Obrigado. Então, na educação clássica, eu acho que muitos passaram por ela, né, a presencial, ou alguém dizia assim, eu estudei com fulano de tal, né? Eu estudei com fulano de tal, então eu aprendi assim, eu estudei com fulano de tal, então eu aprendi diferente, certo? O EAD ele vai trazer uma característica interessante, que é a educação institucionalizada. Então, assim, ele vai reduzir o perfil do professor e aumentar o perfil da instituição, certo? Então, assim, a instituição ela define quais são os parâmetros para a construção do seu material didático, né? E muitas vezes vocês assinaram termos, né, como eu posso chamar? De propriedade intelectual, né? Passando a propriedade intelectual do material que vocês vão construir. Muitas vezes vocês vão passar isso, porque isso é um produto da instituição, certo? E aí, ano passa ano, né, esse produto, né, esse material, pode vir a ser aplicado por outro colega, por outro professor, em outra turma, certo? Então, é um material da instituição. Então, veja que é diferente, né, da tradicional, da clássica, né? A EAD, ela traz isso. Por várias questões, né? Questões de abrangência, né? Poder alcançar mais pessoas, enfim, se dependesse de um professor ou dois, enfim, se esse professor ficasse doente, alguma coisa, ausentasse, aí a instituição iria penar bastante, né? Então a EAD ela possibilita isso, em contrapartida ela traz essa outra característica da educação, né? Mais institucionalizada,
Ok? Vamos lá, seguindo. Então, tem o design institucional, tem o tecnólogo educacional, né? A parte técnica que é responsável aí pela manutenção da plataforma, enfim, e tem o estudante. Vou colocar assim, né, de forma geral, esses seis agentes. Na maioria dos programas EADs estão presentes, tá certo? Bem, aqui são as considerações finais da parte 1, ok? São 3 partes, eu vou passar parte por parte, né? Dando uma folheada e discutindo com vocês. Algum questionamento, algum comentário a trazer que queira socializar? Fiquem bem à vontade. Fale agora, ou se cale para sempre. Não, no caso eu falei só a questão de supervisores, porque aqui, justamente essa reunião, a gente tem tutores e supervisores de tutoria. Que é Comentei que eu importantíssimo. É importantíssimo, visto o tamanho do programa, né? Vão ter milhares de alunos, né? Então, realmente isso é um aspecto, acho bastante positivo, certo? Eu já trabalhei em outros programas com turmas menores que não tinha, né? Às vezes o professor conteudista é que monitorava os tutores, e aí era mais uma turma, digamos assim, era muito trabalho nesse sentido. Vamos lá, vamos seguindo então, parte 2. Esse material vocês podem fazer download, tá, gente? Assistir. Boa noite a todos. Tudo bem, José? Então, vamos seguir. Segunda parte, façam as mesmas considerações. Agora, um estudo sobre a comunicação na EAD, tá certo? Em especial, eu cito aqui um livro, né? A gente vai acessar ele agora. Ele está disponível, né? Como eu já falei, da Santa Catarina. Eu vou rapidinho para ele, depois a gente volta para falar sobre netiqueta, tá bom? Vamos lá, rapidinho para esse livro. Ok? Pronto aqui. Vou passar rapidinho alguns aspectos importantes. Então, 26 páginas, vou passar rapidinho. Certo? Ele vai trazer mediação, linguagem, diálogo, tecnologias. Certo? Então, o que é o processo de mediação? Achei ótimo o termo. Netiqueta. Ah, sim, pois é. É um termo aí bastante interessante, né? Etiqueta com a net, internet, né? Vamos lá. Então, mediação, o que seria, né? A gente tem várias citações nesse sentido, do o que é mediar, né? Então, traz a experiência da relação de reciprocidade entre o indivíduo e as possibilidades de conhecer, do aprender, tá certo? Então, como se dá essa parede? Enfatiza através do discurso oficial o plano ideológico intersubjetiva, a troca de experiência entre pessoas, certo? Isso é mediação. E a comunicação, né, ela vai se dar aí de forma trazendo mais rápida, né? Seria não a troca de experiência, mas propriamente dito, né, apenas, né? Mas também ideias, informações, né? Eu estou me comunicando nesse sentido, certo? Então é um pouquinho mais abrangente. Aí nós temos aqui alguns aspectos, tarará. Vai falar sobre linguagem dialógica, né? O importante. Muitas vezes, os nossos alunos num curso EAD, eles se sentem pouco escutados, certo? Então é muito importante, né, a maneira com que a gente vai conversar com ele, que a gente provoque a comunicação. É aquela coisa, né? O aluno ele fala assim, não me deram a oportunidade de falar. E o que é que você quer falar? Nada. Mas enfim, eu queria ter a oportunidade de falar, certo? Então assim, é muito importante tutores, certo? Na escolha do início do diálogo, né? Buscar, né? Abrir a conversa, né? E incentivar, instigá-lo a se comunicar, certo? Então a gente tem aqui esse aspecto, né? Aí vai falar um pouquinho, deixa eu passar um pouquinho mais aqui para vocês, que a gente tem muita coisa para conversar ainda hoje. Aí vai falar sobre até a questão de fóruns, né? Quando se coloca um fórum, vou colocar assim de forma mais pontual no assunto, a gente coloca um fórum de apresentação, né? E aí, cadê o diálogo entre os pontos, né? Cadê o feedback? Né? Hoje eu coloquei, né? E
Isso foi muito importante, eu já trouxe para vocês um resultado, né? Como eu disse, né? 80% se apresentou como um intermediário para cima, né? Mais de 80%, quase 90% colocou intermediário para cima. Então já trago um feedback, né? Então é muito legal o fórum de apresentação, mas vamos usar isso como, né? Então é muito interessante o uso dos fóruns, né? Fórum de perguntas, como é que vai ser utilizado, ok? Aí vai falar um pouquinho sobre a influência das tecnologias. Eu citei no início, né, algumas tecnologias emergentes, né? É muito interessante, né? As tecnologias emergentes, elas vão modificar bastante. Imagine você aí com a realidade virtual, né, aqueles óculos, uma imersão, né, no conteúdo, na sala de aula, a questão do metaverso, trouxe isso. E também a gente tem a questão de que elas possibilitam o desenvolvimento da autoestima, do conhecimento integrador, inovador, a construção de alunos cidadãos, formação de estudantes empreendedores, criativos, iniciativa, certo? Você imagina que hoje nossos alunos eles estão muito mais conectados a essas tecnologias, como por exemplo o Canvas, ou então, por exemplo, o Caput, que serve para editar vídeos, o TikTok, etc. Por que não trazer isso para a sala de aula, né? E ele vai se sentir até mais seguro, acredite se quiser. Hoje tem aluno que se sente muito mais seguro em editar vídeos do que em escrever à mão e lápis e papel, certo? Então, assim, isso são as demandas da atualidade, certo? Então, a gente reclama, né? No meu tempo eu fazia a capa do trabalho de história, eu desenhava o barquinho, pintava, né? Hoje o aluno imprime tudo. Beleza, é porque naquele nosso tempo, impressora só tinha na casa do vizinho, não tinha na minha casa, né? Hoje em dia as impressões estão muito mais acessíveis e no mercado de trabalho, né, no mundo do trabalho, saber desenhar uma caravela não é mais tão diferencial, nem necessário, né? Então as tecnologias elas vêm trazer aí, né, uma dinâmica, né, uma proposição para o nosso aluno ser mais, vou colocar assim, né, mais coerente com o mercado de trabalho, né? Essas tecnologias vai trazer essa possibilidade. Não encontrei o artigo, eu trouxe aí para o artigo em fóruns de discussão, interfaces com desafios da EAD, descrito na página tal. Poderia enviar depois? Ó, a Carla já colocou aqui, ó. Carla. Muito obrigado. Vou puxar esse link, tá, Carla, que você botou aqui e colocar lá no nosso Moodle, tá bom? Muito bem, vou puxar aqui antes que eu esqueça. Porque o chat ele é dinâmico demais. Vou abrir aqui logo um bloco de notas e anotar. Para não dizer que eu não estou anotando, tá aqui anotado. Tá certo? Muito obrigado, cara. Bora lá. Tarará. Ok, falamos um pouquinho sobre tecnologias. Perfil de participantes, isso aqui tá meio repetido, né? A gente já comentou um pouquinho lá na ambientação anterior, né? No outro livro, mas vocês podem ler um pouquinho sobre empatia, coerência, reconhecimento, trilhas, tá certo? Colaboração, aí no papel do professor, papel do estudante também. Vai falar um pouquinho sobre isso, ok? Mediação pedagógica, certo? A gente tem aqui alguém no perfil, acho que eu vi alguém que vai trabalhar na parte pedagógica. Enfim, eu quero dizer assim, na parte mais administrativa pedagógica. Quando cliquei, abre um livro com 10 capítulos, mas nenhum era ele. Que coisa. Mas tudo bem, vamos lá. Práticas. Enfim, considerações e acabou. Acabou. O livro, aí o resto tem mais umas 10 páginas aqui de referências, certo? Quem quiser, tá aqui esse livro, pode ler em mais detalhes, tá, gente? Estou folheando aqui porque tem muito assunto para a gente discutir em apenas uma hora, certo? Eu ainda quero mostrar para vocês algumas ferramentas. Mais alguma consideração que vocês queiram trazer? Algum relato de experiência? Muito bom, eu gostei bastante também. Algum relato de experiência sobre mediação, comunicação? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu estou com um aluno, né, atualmente em um curso de EAD
que ele é deficiente visual, certo? Então, isso nos trouxe toda uma preocupação maior em adaptar, né, o nosso material, né? E até nas nossas videoaulas, que muitas vezes a gente fala, como vocês podem ver, né, etc. Então isso é muito complicado. Aqui, né, nesse quadro, então a gente tem que estar muito ciente, né, dessa parte de comunicar-se, ok? Vamos ter mais de 1000 alunos, né? Milhares de alunos nesse projeto. Será que não vamos ter algum aluno aí que vai precisar de uma atenção um pouco maior dos tutores, né, dos docentes na construção do material, até na comunicação? Será que não vamos ter muitos e muitos? Pois é. Será que não vamos ter outros? Vamos trabalhar com andragogia, exatamente. Será que não vamos ter, né, alunos que vão estar com outros em outros idiomas, né? Outras culturas, né? Acho que em suma não, né? Porque aqui no Brasil, né? Mas assim, né? Grande massa no Brasil, mas enfim, quem sabe, né? Então essa questão cultural também é muito importante a gente pontuar, né? Estudar na comunicação, tá certo? Estou fazendo de uma forma geral. Caso tenha o tutor, será informado? Acredito que sim. Acredito que sim. Na verdade, não estou a par, né, dessa parte da coordenação, mas normalmente nos programas que eu trabalhei, sim. Né? Eu repito, né, fui convidado para fazer uma fala com vocês, mas não faço parte da coordenação. Mais perguntas aqui? E para alguns adultos, a tecnologia é um desafio. Verdade. Eu tive um projeto de extensão em que eu fazia atualização digital para idosos. E aí eu fiz uma videoconferência com alguns e tinha todo um desafio, né? Então tem muita gente aí nesse programa que vai estar voltando aí, talvez de 20 anos sem estudar e voltando a estudar. Então é todo uma reconquista que a gente tem que passar, tá certo? Eu trago essa questão de sensibilidade importante. Importante o que o tutor e o supervisor sejam comunicados, também confirmo. Existe um suporte nesses casos? Acredito que sim. Né? O programa ele tem tido contato com o setor pelo que eu estou sabendo, né? Com o setor de inclusão da universidade. Acredito que sim. Né? No caso, para talvez intérpretes, né? Muito importante. Vocês solicitarem, estarem atentos, né? Eu já tive nas minhas aulas também, né? Tradutores de Libras, talvez você precise, enfim, para gravar um vídeo, ou então um determinado conteúdo você trazer em Braille, né? Você pode salvar um documento para Braille. Enfim, fiquem atentos nessa questão, né? Muitas vezes a gente esquece, mas são milhares de alunos, então imagine um perfil, vai ter, certo? Vamos lá. Quando conheci a mediação foi através de um estudo do texto de Rubem Alves, a escutaria. Gente, eu tô com uma certa dificuldade de ler porque o meu óculos está vencido, eu acho. Por isso que eu tô errando algumas letras aqui. Passou da validade. Professor. Hã? Escutatória. É escutatória. Escutatória. Pois é, desculpa. Tá vendo? Esse meu óculos tá vencido já. Eu fiz parte dessa formação junto com a Laís. Muito bem, que bom. Né? Sensibilidade do ato de escutar, né? É muito interessante, é diferente entre ouvir e escutar, né? Porque eu estou ouvindo um barulho aqui, um ventilador, os carros, mas eu estou escutando vocês, né? A questão o pessoal fala escuta ativa, né? Então Eu aquela... também sugiro esse texto para os colegas. É maravilhoso esse texto, a escutatória. Vou anotar aqui também, certo? Vou colocar aqui, vou ver se eu consigo disponibilizar para vocês, certo? Olha aí, que bom, vocês estão trazendo, ó, aluno bom é esse que, né? Que ensina, como eu disse, né? Na minha sala todo mundo aprende, todo mundo ensina. Vou anotar aqui. Tem mais outro texto aqui. Eu tô vendo aqui o link. Laís trouxe. Obrigado, Laís. Eu vou disponibilizar, vai ficar bastante rico o nosso material, tá certo? Então, entender o porquê ele está fazendo essa pergunta. Por exemplo, se eu pergunto para vocês que horas vai terminar a aula, é diferente de um discente, que horas vai terminar a aula.
né? Então, tipo, a frase é a mesma, mas veja que o contexto, a intenção é totalmente diferente. Então, essa sensibilidade é muito interessante, né? A gente está aqui nesse processo aqui de diálogo, né, para construir essa consciência coletiva, né? Porque também não adianta Juscelie ser super atenciosa na escuta com o discente e ainda tem mais milhares outros que vão ser atendidos por Eugênia. Então, temos que construir aqui nessa sensibilidade, né? Por isso que a gente está dialogando. Vamos lá. Excelente questionamento. Terá um suporte técnico para alunos que não têm muito manejo tecnológico? Pois é, eu acho muito importante vocês... Eu espero que sim, né? Não estou como eu disse, né, na gestão, mas eu posso trazer esse questionamento para vocês, né, à frente. Aê! Né? Acredito que Patrícia escreveu isso, né? Aê! Enfim, vamos seguir. Laís colocou, né? Esse é o texto. Atrás justamente isso. Muito bem. Outro texto bom é de Rubens Alves. É a arte de produzir fome. Fome de aprender. Excelente. Vou trazer aqui. Exatamente. Muito bem. Eu muito falo quando eu vou comprar alguma coisa. Eu sou muito bom de pechichar as coisas, sabe, gente? Eu pechicho mesmo. Minha mãe me ensinou isso a vida toda. Eu fazia, por favor, um desconto e tal. E aí a pessoa fala, você é vendedor? Eu sou vendedor. Todo professor é vendedor, né? Vendedor no sentido de que a gente tem que dar valor aos nossos produtos que são conhecimento, né? Os produtos, não é nem nosso, né? Os produtos que existem, né? O conhecimento. Para que o aluno, ele queira, né? Queira adquirir, né? Então nós somos vendedores. Vamos lá, seguir aqui. O meu sogro, falar aqui. Meu sogro é professor de matemática, mas antes ele foi vendedor de calça jeans. Ele disse que muita coisa ele aprendeu de sala de aula vendendo calça jeans. Aí depois ele aplicou em sala de aula. Muito bem, vendedor de sonhos. Muito bem, certíssimo. Vamos lá, parte 2, já foi a parte 2. Vamos para a parte 3, tá, gente? Tá dando para acompanhar tranquilo, gente? Tá muito profundo, tá tranquilo, né? Tranquilo, professor, tá ótimo. Ótimo, que bom. Eu acredito que vocês todos estão cansados, um dia longo de trabalho, né? Então, estou perguntando para ver se está todo mundo acordado, né? Ninguém desligou a câmera e foi deitar um pedaço. Mas vamos lá. Vamos juntos. Rapidinho a gente está chegando aqui e depois a gente vai para a próxima parte da aula. Parte 3, certo? Vocês podem ler, né, com mais carinho depois. Sobre o processo de aprendizagem, ensino e aprendizagem. Recapitulando, a gente iniciou sobre a AD como um todo, né? Ambientação, o histórico, os agentes. Depois fomos para mediação e comunicação, como se dá. Peraí, ainda não é parte 3, desculpe. Muito esclarecedor, obrigado, Andrelina. Desculpe, já estava indo para a parte 3, mas não terminei a parte 2, desculpe. Tem mais assunto para trazer aqui. Na verdade é assunto... né, muito assunto, né? Mas o componente curricular, ele se eu não estou enganado, esse módulo ele tem 16 horas. Então eu espero que nas próximas 15 horas que nós estejamos presentes, né, eu não esteja junto com vocês, vocês possam ler com mais carinho ou mandar mensagem, certo? Para assimilar esse conteúdo, tá bom? Então não tenham pressa para entender tudo em uma hora, tá bom? Giovana? Professor, o pulo foi um teste para saber se a gente estava acordado aqui, ligado, né? Qual foi o teste, não é isso? Não, eu só perguntei. Tá tudo bem aí? Tá. As letrinhas aí, estão tudo bem? Né? Quem não liga a câmera, as letrinhas, tá todo mundo acordado? Só perguntando. Vamos lá. Netiqueta. Então, gente, etiqueta, né? A etiqueta tem o intuito de padronizar, né, um modo de interagir entre as pessoas, buscando ter o menor mal entendido possível, né? Escutando pelo celular e vendo pelo PC, certo? Ok. Então, aqui tem algumas dicas, né, da netiqueta aí, postas em vários fóruns, enfim. O primeiro deles é use um tom cordial e respeitoso, certo? Então, né, principalmente aí em videoconferências, eu me esforço bastante, né, para não faltar, né, com a cordialidade e o respeito a todos, né? Então é muito desagradável,
né, o excesso de, às vezes, intimidade que as pessoas fazem, né? Voltando à parte de cada pessoa ter um contexto, né, uma situação. Às vezes você passou o dia todo no trabalho e o que você não quer escutar é uma piada, um abuso de intimidade, né? A gente hoje, no ambiente virtual, a gente, entre aspas, está cada vez mais inserido na casa das pessoas, né? Então, assim, muitos alunos às vezes não ligam as câmeras com vergonha do seu ambiente, enfim, alguma coisa nesse sentido. Não me arrumei, não pentei o cabelo, né? Meu bebê está no meu colo, enfim, se assustou comigo, né? Eu digo assim, às vezes acontece desse tipo de coisa, né? Então a gente tem que ter esse zelo, né? Para entender, né? Não fazer nenhum tipo de comentário desagradável, enfim. Né? Trazendo aí a questão do maiúsculo, minúsculo, a gente vai discutir isso, né? Negrito. Fiquei surpreso com o negrito, pois fosse para fortalecer a informação. Já usei para chamar a atenção, certo? Vamos lá. Respeite a privacidade dos outros, né? Então, foi o segundo ponto, né? A gente teve, na época das lives, né? As pessoas falando, olha, eu já conheço a casa da Ivete Sangalo, ó. Conheço a cozinha dela. Certo, mas assim, você conhece, mas não é íntimo, né? Então, às vezes a gente conhece o ambiente, né? Os filhos, os pais, parentes, né? Que estão passando aí no ambiente, mas você não é íntimo, né? Lembre-se sempre disso, não se engane, tá certo? Então, cuidado com esse tipo de comportamento. Seja claro e conciso, né? Então, olha, o nosso objetivo de hoje é esse, né? Então, retomar isso, deixar bem claro, né? Como eu disse no início, eu estou passando rapidamente os pontos, né? Vocês leem com mais atenção depois. Temos aqui mais aqui, ó. Hoje, inclusive, coloquei um aviso para os alunos cheio de negrito e maiúsculo. Quero nem imaginar como eles interpretaram. Evite o uso excessivo de maiúsculas, tá certo? Então, ó, maiúsculo é muito bom como título, né? Título de uma sessão, alguma coisa, mas o demais não precisa, né? Eu vou trazer aqui no segundo ponto a questão do negrito e do sublinhado. Evite. Professor, mas o senhor está usando o negrito sublinhado, né? Eu estou usando, né, com o objetivo de separar pontos. Não é para dentro do texto eu colocar, né, alguma palavra e tal, certo? Então é muito importante você objetivar. Eu acho que chama mais atenção tal palavra. Tal palavra eu quero que o aluno não esqueça. Mas será que ele vai entender isso? Né? Lembre que quem está lendo é o aluno, não é você. Né? Na sua cabeça está muito claro, isso aqui é uma palavra-chave que eu não quero que ele esqueça. Mas o aluno vai ler sem você, então ele vai ter uma certa dificuldade. Falar, por que ele botou em negrito essa palavra? Vai ficar até com medo, né? Dessa palavra, enfim. Pode ser que aconteça. Então o uso do negrito tem que trazer uma certa uniformidade. Se você coloca surtido, um negrito aqui, uma palavra encaixar outra em outra, fica muito mais confuso, certo? Deixa eu ver mais comentários. Falando em voz alta, irritada, né? O maiúsculo vai trazer essa ideia, né? O texto em negrito sublinhado pode ser interpretado como enfático ou agressivo, né? É o que está escrito aqui no nosso apostilinho. O maiúsculo, que eu saiba, era como se fosse falando alto, mas o negrito aqui foi uma surpresa para mim. Como disse, pensei que era para fortalecer a ideia, a informação, né? Pois é, mas assim, isso que eu estou trazendo para vocês é fruto de vários fóruns, né, que eu vim trazer. Não existe assim uma bíblia da netiqueta, mas várias pessoas trazendo. E como eu já disse anteriormente, vão ser milhares de alunos. Então, algum deles pensa dessa forma. Então, é melhor a gente, talvez ao mais, né, mais de um, pode ser que se sinta ofendido, a gente vai tentar evitar, né, o uso de forma não clara, né, não objetiva, não pontual. Evite a ortografia e verifique, né, a ortografia e a grafia, a gramática, né? Cuidado aí. Eu chamo muita atenção, certo, gente? Porque voltando às pessoas que têm deficiência visual, certo? Elas podem utilizar programas que fazem leitura de texto, certo? Então, assim, cuidado com a ortografia, né?
porque alguns programas eles não são atualizados com tanta velocidade. Então, se você usa um você, né, eu já vi você escrito assim, ó, vocês, V6. Estão vendo aí, ó? Gente mandando mensagem para mim assim. Aluno meu escreveu V e o número 6. Aí eu fiquei, que isso? É vocês, né? Vocês. Aí vocês estão bem? Aí tipo, é difícil. Não existe máquina no mundo passada, né? Com esse vocês. Não existe máquina no mundo que consiga ler esse tipo de documento, certo? Então assim, por mais que eu queira parecer jovem e tal, né? Atualizado, né, eu vou acabar excluindo algumas pessoas que não entendem esse V6, certo? V6. Então, outra coisa, por exemplo, esse texto que eu coloquei aqui para vocês, né? Esse texto que eu coloquei aqui para vocês, ele é uma imagem, ele está em imagem, certo? Se eu clicar aqui, Read to Me, certo? Essa ferramenta, ela faz a leitura do texto. Contudo, isso é tudo imagem, eu coloquei como se fosse uma foto, certo? Então ele não lê, essa ferramenta não vai ler, certo? Vai ficar mudo, ok? Então assim, se você for usar texto, dê prioridade para textos de fato escritos, não imagens. Se você, às vezes você pegou uma imagem muito boa na internet que tem um texto nele, então é muito importante que você coloque depois a descrição embaixo, tá certo? Retomando a questão da acessibilidade, né, do texto, ok? E verifique a escrita, a gramática corretamente. Evite spams, certo? Ou aquelas mensagens de propaganda de grande massa, ok? Evite colocar, às vezes você recebe 10 vezes. Tem gente que gosta de criar grupo de WhatsApp, e aí grupo de WhatsApp, grupo de transmissão, grupo de e-mails, e ainda vem automático do fórum. Então eu tenho muito cuidado nisso para o aluno receber apenas uma mensagem minha. Eu não ficar repetindo e ele vai ficar na dúvida, rapaz, será que eu já li isso? Aonde que eu li? Né? Será que está coerente? Né? Infelizmente, o que aconteceu hoje? Né? Alguns chegaram de 6 horas porque foram 2 pessoas mandando mensagem. Né? E aí acabou não tendo coerência nas mensagens. Certo? Então, cuidado com esse excesso de informação. Pode atrapalhar, tá aí. Né? Giovana está trazendo aí. Então, excesso de informação. Né? Vou repetir em todos os lugares. Né? Isso cria, às vezes, até a ansiedade. Né? O aluno fica ansioso. Meu grupo de WhatsApp recebi a mesma mensagem, recebi de novo. Né? E começou de 6 horas. Às 6 horas não, José, não começou não. Começou umas 10 para as 7, certo? Não começou às 6 horas não. Mas tá tudo gravado, tá? Quem tá chegando agora, não se preocupe, vai poder acessar novamente. E respeite as regras do grupo, ok? É o último ponto de etiqueta. Às vezes elas são intrínsecas. Eu sei, desculpe, amor. Eu recebi uma mensagem assim, mas vamos lá, seguindo. Então, respeite as mensagens do grupo. Não, professor, eu fiz só lembrar aí que no caso foi 18h30 e 19, aí por isso que a gente atrapalhou um pouquinho, viu? Mas não foi na questão de corrigir nada, não. Certo? Mais uma vez peço desculpa pela situação, certo? Né? Porque eu não tinha acesso a vocês, né? Eu não tinha como ter certeza e a professora pediu que eu mandasse para ela e aí teve esse momento. Mas vamos seguindo. Então, respeite as regras do grupo. O que é que eu quero chamar a atenção? Algumas regras são intrínsecas, certo? Digamos, eu estou aqui num grupo de sala de aula, certo? E possivelmente eu não vou trazer no grupo de sala de aula, eu como docente, né, da disciplina, eu fiz um grupo de WhatsApp, um grupo de e-mails, eu não vou vender produtos, né? É de se esperar que não se tenha venda de produtos. Aqui e tal, meu carro, estou vendendo um carro, aproveitando o ensejo, né? Então, algumas não precisam ser ditas, né? É de se esperar que não aconteça, né? Existe uma questão da experiência do usuário, né? Normalmente as pessoas esperam isso. Mas, o que eu quero chamar a atenção é que, às vezes, é necessário, óbvio, ser dito. Então, você pode trazer, sim, olha, esse grupo tem tal objetivo, né? As mensagens são assim, eu só respondo mensagem em tal e tal período, né? Não aceitamos aqui compartilhamento de respostas, né? É o chamado contrato social, né? Às vezes é interessante,
trazer aí nos primeiros dias de aula o que é a dinâmica vocês acharem interessante, né? Outro dia, compartilhando isso para vocês, outro dia estava tendo uma discussão no grupo de pais, né? Tem um grupo dos pais e cujos filhos estudam num determinado colégio. Eu faço parte desse grupo. E aí eu coloquei uma postagem sobre alimentação saudável. E uma colega trouxe assim, olha, esse não é o intuito do grupo. Eu fiquei confuso, eu falei assim, olha gente, mas meu filho pode pedir o lanchinho do coleguinha. E eu queria que os pais todos tivessem essa consciência sobre o que é alimentação saudável, né? Então veja que eu fui corrigido por um colega de sala, né? Digamos assim, um colega me corrigiu, olha, não é o intuito do grupo, né? Então é muito interessante fazer esse contrato, as pessoas conversarem assuntos, são esses, tá certo? Fica a dica, né? A dica. Pronto, terminamos a parte 2. Corre, corre, corre. Algum comentário, gente? Dúvidas? Certo, muito bem. Olha, eu tô impressionado, porque tá tudo bem, tá tudo ocorrendo bem, que bom. Então tá certo, mas fiquem à vontade, tá? Agora eu vou correr aqui para o próximo ponto. Então o próximo é sobre o processo de aprendizagem. Terminamos mediação e comunicação, certo? São assuntos bem grandes, né? Bem ricos para debate. Então eu comecei aqui o processo trazendo uma parte de fundamentação, né? O que seria a AD, né? Qual a diferença dela para o presencial, né? Enfim, vocês podem ler com mais detalhes. E aí eu vou trazer aqui, já pontuando algumas vantagens e desvantagens, né? Uma retomada sobre a AD. A primeira delas é a flexibilidade, né? É de se esperar, né? Que a gente tenha aí flexibilidade na realização dos trabalhos. A maioria das pessoas que buscam um curso EAD, né? Elas valorizam essa flexibilidade. Flexibilidade no tempo, na forma de fazer uma determinada atividade, certo? Então, às vezes, você vai trazer uma avaliação, por que não trazer mais de uma forma de fazer a avaliação? Quem deseja fazer um podcast, ou então, quem deseja fazer um storytelling, um e-book, né? Enfim, trazer porque, querendo ou não, as pessoas têm acesso a tecnologias diferentes, né? Então, você vai estar personalizando, né? Flexibilizando e fazendo o processo ser mais efetivo, né? Por que não? Eu tive um aluno, compartilhando essa experiência, isso em presencial, mas eu trouxe assim, pessoal, próxima aula a gente vai fazer uma dramatização, né? E aí eu quero que vocês preparem uma apresentação de 5 minutos e tal. Aí o aluno falou assim, professor, no final da aula veio conversar comigo, professor, eu posso fazer uma paródia? Eu falei, pode, achei ótimo. Na minha ideia, eu já estava achando ótimo a dramatização. Professor inovador, fazer uma dramatização, né? E olha que eu sou de informática, viu? Vou fazer uma dramatização em informática. Aí o aluno chegou com uma ideia melhor ainda, dramatização. Eu falei, excelente. Paródia. Então, excelente. Então, foi até uma surpresa para os demais. Ele chegou de violão e falou, oxe, violão. E ele trouxe, enriqueceu bastante. Né? Então, às vezes a gente tem na nossa cabeça uma ideia, né, de atividade, e o aluno também pode construir, ele vai se engajar ainda mais, né, com a proposição dele. Ele vai se sentir ainda mais motivado. Né? Aposto que ele ia ficar muito menos motivado a fazer uma dramatização do que fazer a paródia. Então isso aconteceu. Acessibilidade, né? A gente tem uma vantagem, eu vou dizer assim, a EAD, né? Na verdade, essa acessibilidade tem duas facas, né? Dois gumes. Vamos falar sobre elas. A EAD ela vai trazer possibilidade das pessoas terem dificuldade de locomoção, ok? Então, às vezes a pessoa trabalha, estuda num lugar bastante distante, o custo da passagem de ônibus está cada vez mais cara, então um curso EAD ela possibilita isso, né? Acesso. Economia, né? Abrir um curso EAD é muito mais barato do que muitas vezes um curso presencial, você vai precisar de contas de energia, água, maquinário, né? Espaço, aluguel, é muito mais barato. E a autonomia, né? O aluno ele tem a autonomia de decidir o momento mais oportuno para iniciar o seu trabalho, a sua atividade, né? Os professores também, nem tanto, mas enfim, o aluno tem bastante autonomia e a gente tem que valorizar isso, valorizar essa autonomia.
A interatividade, isso é muito bacana, certo? Às vezes a pessoa pensa que no EAD a gente vai ter dificuldade, né? Na sala de aula era bom porque tinha cartolina, tinha papel, lápis, fazer maquete, mas a EAD também tem várias ferramentas que favorecem essa interatividade, certo? Então, pensem nisso, né? Várias ferramentas a gente pode usar, fóruns, podemos usar enquetes, jogos, né? Construir um determinado jogo online, não é tão difícil hoje, tem várias ferramentas que contribuem, ok? E outra vantagem também, atualização constante. Vou colocar assim, constante, né? E mais facilitada, não a atualização. Então você pode trocar aí. Um dia eu fiz minha aula lá no Canvas, fui no PowerPoint, hoje eu uso o eBook Creator, né? O Book Creator. Então eu posso variar aí, fazer várias atualizações do conteúdo, às vezes é mais fácil do que, sei lá, preparar um livro, publicar um livro, etc. Né? Uma vez posto, às vezes você fica até sem vontade de atualizar. Né? No mundo digital a gente tem a atualização mais fácil. Até dos professores, né? Enfim, da equipe. Vou precisar sair. É uma pena, Eliane. Mas obrigado pela consideração e a participação. Vamos lá. Desvantagens: falta de interação pessoal ou presencial, certo? Existem pessoas aí que possuem essa linguagem, né, do contato físico muito necessário, né? Gostam, né? E aí o isolamento traz a falta de motivação. A dependência de tecnologias, eu vou dizer assim, né? Por exemplo, se acabar agora a luz aqui, eu vou ter uma certa dificuldade para contactar todos vocês, certo? Acabou a internet, a luz, enfim. Ou então o servidor caiu. Aí isso tudo vai ter que a gente observar, contrapor a dependência com a flexibilidade, né? Se a gente tem flexibilidade, a gente diminui nossa dependência. Então, um prazo, você tem que observar. Fazer um prazo do dia para o outro, não, isso não é flexibilidade, né? Eu coloquei uma atividade para amanhã, para entregar. Começa hoje, termina amanhã. Isso não é flexibilidade, certo? Então, cursos nesse sentido, muitas vezes, colocam do início ao final da disciplina as avaliações já dispostas. Você pode fazer as avaliações, não depende de mim. Você faz o dia que você quiser, autonomia, flexibilidade, né? Então o aluno ele se inscreveu, se ele quiser, faz no primeiro dia de aula, sem assistir nenhuma aula, sem ler nada, ele pode fazer a avaliação, né? Às vezes você pode fazer dessa forma, ok? Então diminui aí alguns riscos e é positivo nesse sentido, valoriza a flexibilidade e a autonomia, diminui a dependência. Falta de estrutura, a gente falou aqui na questão de ser mais acessível, mas às vezes a pessoa não tem estrutura para ter acesso a ela, né? Enfim. E dificuldade de comunicação, né? Às vezes a pessoa tem, enfim, né? Tá aí alguns aspectos trazidos aí, barreiras linguísticas, culturais, né? Tem aí as dificuldades, a gente já comentou um pouco antes. Limitação de recursos, né? Em algumas áreas de conhecimento, a gente tem uma certa dificuldade de recursos. Imagine você aí que vai dar aula, né? Alguém que for da área de artes, relacionado à pintura ou até de algum instrumento musical. E aí você dizer assim, pronto, agora vocês pratiquem. Aí o aluno vai falar, ok, mas onde é que eu consigo um saxofone, professor? Né? Enfim, alguma coisa nesse sentido. Então a tela para pintar. Então às vezes você tem dificuldade, alguns recursos, né? Vou dar aula de... Não é o caso, né? Mas vamos trazer aqui na área da saúde, né? Se você tiver uma atividade bastante prática, ok? Se você tiver uma área bastante prática, né? Às vezes você vai ter limitação de recurso para fazer essa prática na EAD. Se bem, né? Todavia, entretanto, né? A gente vai ter os nossos alunos, no ato de inscrição, para alguns cursos eles apontaram, né? Que tinham clínicas, UTIs à disposição, né? Eles trabalhavam nessas UTIs. Então, eu acredito que o professor ele vai apontar, né? Tal assunto, faça na sua clínica, né? E, enfim, então, na ato da inscrição, o aluno atestou, vou colocar assim entre aspas, né? Registrou que ele tinha os recursos necessários, né? Para fazer o curso. Então, é muito interessante, né? Também lá no contrato social que eu comentei no início, né? É muito interessante. Quem sabe você já aponta para o melhor desenvolvimento dessa disciplina,
mas a gente vai precisar de tais recursos, certo? Uma câmera fotográfica, por exemplo. Se bem que hoje é celular, né? Gente, ainda falando sobre terminando aqui o processo de aprendizagem, certo? Que a gente está chegando ao final da aula. Eu vou falar sobre as atividades que ainda criam uma certa dificuldade, as pessoas ainda têm uma certa confusão sobre os tipos de atividades que existem na EAD, certo? No contexto da EAD, a gente tem as atividades presenciais, ok? Quer dizer, no contexto da EAD eu não vejo sentido, ok? Você trazer uma atividade presencial que você diga, né, aluno, você precisa ir em tal determinado local, certo? Com exceção com assuntos bastante práticos, né? Então, enfim, certo? Não vou entrar no mérito da área da saúde, né? A gente, em alguns cursos, na verdade, na área da saúde, a maioria dos cursos, né, no MEC ele aponta que ele tem que ter uma carga horária presencial, certo? Essa aula vai ficar gravada, né? Vai ficar sim, ali. Vou disponibilizar lá no meu canal, tá certo? Eu tenho um canal, certo? Tô precisando de inscritos. Então não se esqueça de se inscrever, ó. Clica aqui, ó, no botãozinho que tá aparecendo na sua tela. Tá? Se você tá assistindo agora, né? Não esqueça de deixar seu comentário. Enfim, desculpe. Vamos lá. Ai, ai. Então, cursos na área da saúde, muitas vezes em EAD, ele precisa ter uma carga horária presencial, né? Ou cursos regulares, ok? A gente tem lá no nosso Centro Profissional e Tecnológico, a gente tem um curso de registro de informação em saúde. E aí, como ele é na área da saúde, 50% dele é presencial, tá certo? Mas outros 50% é EAD. Enfim, mas no caso do nosso pós-tec, né? Nesse projeto que vocês estão, por se tratar de uma especialização técnica, acredito eu, né, que ele não tem nenhuma carga horária presencial, né, para atender todas as pessoas, então ele já é previsto como não tendo. Atividade remota, ele é realizado fora do ambiente físico, tá certo? Então a gente tem esses dois primeiros pontos, presencial e remoto. Eles podem ser, agora olha interessante, o presencial pode ser síncrono ou assíncrono, o remoto pode ser síncrono ou assíncrono. Certas pessoas às vezes confundem essa combinação aí, né? Elas fazem síncrono ou remoto, presencial ou assíncrono, fica misturando, né? Mas vamos explicar. O síncrono, ela tem um horário, ocorre um determinado horário fixo, certo? Então, participação de na sala de aula, né? Físico, tradicional, é presencial síncrono. Tem um horário para ir, você não pode qualquer horário. Tem o início e o fim, aquele momento, né? Uma videoconferência como o que estamos fazendo agora, né? Uma atividade remota síncrona, certo? Então teve o início e o fim. Veja, é remota, estamos fora do ambiente, né, físico da instituição, estamos fazendo um momento síncrono, ok? Assistir a gravação é remoto assíncrono, certo? Então veja que temos duas atividades aqui. Vocês estão participando de um momento remoto síncrono, mas quem estiver assistindo depois, né, ele vai estar participando aí de uma atividade remota assíncrona, tá certo? Existem professores que vão falar assim, não, eu não gravo minhas aulas, então só existe aqui remoto síncrono, certo? Então é importante entender essa diferença. E aí voltando, né, a sugestão, tá? Eu não estou aqui no papel de gestão, mais uma vez eu falo, né? Eu estou aqui só para trazer esse diálogo, né? Essa reflexão com vocês. Em um curso EAD, por favor, priorizem, né, a realização de atividades remotas assíncronas, para valorizar a flexibilidade e a autonomia do aluno. E o feedback automático. Então, até as avaliações, gente, busquem, né, a fazer de forma assíncrona. Ok? Você deixa lá o questionário, a pessoa acessa, realiza. Vão ser, mais uma vez, milhares de alunos. Então, para você fazer essa avaliação de forma síncrona, vai ser bastante complicado, certo? Você organizar o horário de todas as pessoas, etc. Em cursos superiores em AD, né, o MEC ele vai trazer que é obrigatório que as atividades sejam feitas em forma presenciais nos polos, certo? Em cursos superiores. No caso do nosso, que é nível técnico, né, uma especialização no nível técnico, não é obrigatório, tá certo? Então, vamos dar essa prioridade, né? Vocês vão ter alunos no Brasil inteiro, ok?
Bem, eu acho que em suma é isso. Falei bastante rápido. Gostaria de saber de vocês se ficou alguma dúvida, algum comentário. Deu para ter um gostinho do assunto, né? Eu espero que vocês leiam com carinho esse material, tá certo? Espero, muito obrigado, né? Então, tudo ok? Um de cada vez, por Ok. favor. Aguardando o senhor ensinar a fazer o material. Ah, sim, eu vou ensinar. Nada, muito obrigado pelas palmas. Certo? Tá tudo ok então, né? Muito tranquilo, foi uma noite agradável para todos. Várias palmas. Que bom, meu objetivo aqui hoje é deixar saudade. Quando será a próxima aula? Eu vou ver quando é que vão me convidar. Tranquilo. O objetivo é deixar saudade, né? O professor tem que sair e o pessoal falar, ah, foi bom, legal. Tal. Consolidou minha leitura prévia. Que bom que houve. Boa noite, muito boa, muito obrigado, tranquila. Pronto. Precisou ser rápido. Precisou ser rápido. Bem, então agora eu vou mostrar para vocês. Foi ótimo, obrigado, parabéns, obrigado. Aula leve, relax. Ótimo, final de dia, né? Segunda-feira tem que começar devagar, né? Eu também pensei nisso. Começar devagarzinho, bem produtiva, né? Bastante assunto aí para discutir. Que bom, bastante. Foi bem esclarecedor, que bom. Bem, gente, eu vou mostrar para vocês agora sobre o Book Creator, né? Que foi uma solicitação da gestão. Oh, muito obrigado. A solicitação da gestão apresentar como se faz um Book Creator, né? Que a gente utilizou aqui, fazer esses livros digitais. Que é agradável, né? Um e-book agradável, é dinâmico para o aluno poder sentir que está folheando. Se você acessou pelo celular também, ele tem uma interface bem interessante, certo? Bem, vou ensinar rapidamente, não é tão difícil quanto parece. Escreve, professor, please. Escreve o quê? Deixa eu ver, desculpa, eu me perdi. Professor, não tem que fazer um vídeo sobre isso? Eu posso fazer um vídeo à parte, sim, né? E botar lá no meu canal, por favor. Ok, meu canal, fazer aqui a propaganda. Não, eu acho que eu tenho que parar a gravação antes de fazer a propaganda. Vamos fazer então o seguinte, para não ficar um vídeo muito longo, eu vou parar a gravação agora. E aí, essa parte do Book Creator, eu vou fazer um vídeo à parte, tá certo? Fazer um outro vídeo, ok? Um tutorial bem legal, direto, tá? Vou fazer. Peraí, vou parar a gravação aqui. Eu agradeço a todos a participação, né? Fechando aqui só a gravação, tá, gente? Clicar aqui para parar. Só um instantinho.